Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer aquela tag bem conhecida aqui do YouTube que se chama Minha Faculdade. O vídeo vai ficar um pouquinho diferente porque eu vou fazer meio que um study vlog narrado e a conversa com vocês vai ser sobre a tag Minha Faculdade. Então, espero que vocês gostem desse vídeo e bora lá. A primeira pergunta é: qual o seu curso de graduação? Bom, para quem viu meu primeiro vídeo provavelmente já sabe, mas para quem não viu e também respondendo a tag, eu faço licenciatura em Química. Segunda pergunta: quantos períodos ele tem e em qual você está? O meu curso tem 8 períodos e eu estou atualmente no terceiro período. Terceira pergunta: por que você escolheu esse curso? Gente, eu acho que essa pergunta é a pergunta mais difícil de ser respondida. Porque no ensino médio, eu era aquele aluno que não sabia que faculdade que ia fazer. Eu ficava perdido, eu ficava, completamente apavorado. Às vezes eu sentava e ficava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? No dia do SISU, eu fiquei com essa decisão. Eu abri o SISU pra fazer a inscrição e eu fiquei, mano, o que eu vou fazer de faculdade? Eu literalmente não sei. Só que na verdade, no fundo, eu já sabia. Porque eu sempre me estudei muito e me dediquei muito na escola, só que pra graduação eu sabia que eu queria uma coisa: estudar algo que tivesse química. E por que não estudar química e licenciatura em química? Já que eu gosto de falar, eu gosto de ensinar as pessoas e eu gostava muito de fazer isso no ensino médio, então acho que foi por isso que eu escolhi, de fato, licenciatura em química. Quarta pergunta: antes de você escolher esse curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e o piso salarial? Eu pesquisei tanto para licenciatura em Química quanto para bacharel em Química. Por quê? O licenciado, ele não necessariamente precisa só ser professor de Química. Dependendo de alguns lugares, ele pode atuar também em algumas áreas do que o bacharel atua, como, por exemplo, em alguns laboratórios, em algumas indústrias. Então eu acabei pesquisando sobre ambos. Na licenciatura, o mercado de trabalho para professor no Brasil, todo mundo meio que sabe qual é a situação, que não é tão boa assim, e o piso salarial também para professor não é tão bom assim, tá? Já o bacharel, eu pesquisei e varia muito se você for trabalhar em laboratório, se você for trabalhar em uma indústria, mas, assim, em ambos os casos, eu acredito que o salário de professor, ele é um pouco baixo, como todo mundo sabe, a condição, né, de mercado de trabalho de um professor no Brasil, e o do bacharel, ele é meio variado, né? A gente sabe que tem pessoas que ganham bem, tem pessoas que ganham mal, então a gente não tem como dizer, você vai se formar e vai ganhar bem. Isso realmente você só vai saber na sua vida profissional, não tem como você estipular isso. Quinta pergunta: como foi seu primeiro dia de aula? Tem dica para os calouros? Gente, o meu primeiro dia de aula, ele não foi aula, porque na minha faculdade, no primeiro dia, tem meio que uma palestra mostrando sobre como é o campus, tudo que tem no campus, tudo que a universidade oferece, enfim, todas essas coisas. E acabou que nessa palestra eu acabei conhecendo uma menina que acabou sendo, a minha melhor amiga no meu primeiro período. Eu fiz amizade com ela muito rápido, porque foi no primeiro dia, a gente se deu super bem, as nossas ideias super bateram. Então acabou que eu fiquei muito feliz, porque eu pensei que eu não teria amizades, por um bom tempo na faculdade, porque eu sou super tímido, mas acabou que deu certo. Então, o meu primeiro dia de aula, ele foi super legal, eu adorei, eu estava amando todas as novidades que a faculdade trazia, e eu fiquei muito feliz também porque eu fiz amizade muito rápido. E a dica que eu tenho pros calouros é: gente, não tenham vergonha de fazer amizade, as pessoas, elas não mordem, elas também querem fazer amizade, então não tenha vergonha de chegar numa pessoa e conversar com ela e bater uma ideia, porque pode ser que as ideias de vocês deem certo e vocês sejam amigos por um longo tempo na faculdade. Então, assim, gente, se joga, a faculdade é muito incrível e vocês vão gostar. Não fique pensando, não fique preocupado com as coisas lá na frente, aproveite cada momento como tem que ser aproveitado. A sexta pergunta: sobre o seu TCC, já começou a fazer? Qual tema pretende abordar? Gente, eu não comecei a fazer meu TCC ainda, porque eu estou no terceiro período, então eu não sei nada, nada, nada mesmo sobre o meu TCC. Sétima pergunta: você se considera um bom aluno? Gente, eu acredito que me considero um bom aluno. Na verdade, assim, o que acontece? Eu sempre tento dar o meu melhor o tempo todo. Seja para estudar em casa, seja lá na faculdade, estudando para as provas, fazendo as provas, trabalhos, enfim, várias dessas coisas. Eu tento sempre dar o meu melhor. E acredito que, em consequência disso, eu me torno um bom aluno.
em consequência também disso, eu vejo as minhas notas, que elas são boas. Oitava pergunta. Você está 100% satisfeito com o curso que escolheu? Olha, é muito difícil você dizer que você está 100% satisfeito, porque tem matérias que são muito difíceis, principalmente no meu caso as de humanas, que eu tenho muita dificuldade, mas no geral eu gosto muito das matérias, eu gosto muito do que eu estudo, eu gosto muito do curso em si. Acredito que sim, estou 100% satisfeito até o momento, mas vamos ver mais pra frente. Nona pergunta. O seu curso tem material específico que não tem em outros cursos? Sim, o meu curso a gente precisa ter obrigatoriamente um jaleco, né, que é o essencial para um químico, e também a gente utiliza bastante a calculadora científica, tanto para as matérias de matemática quanto para as matérias de química e física, enfim. Décima pergunta. Na sua faculdade teve trote? Se sim, como foi? Bom, gente, na minha faculdade não teve trote, porque é proibido ter trote na minha faculdade. Então, simplesmente não teve. Décima primeira pergunta. O seu curso tem muita matemática? Como eu falei agora há pouco, sim, o meu curso tem matemática e sim, tem muita matemática, mas não é nada pra se assustar, nada pra pensar tipo, caraca, é muito difícil, eu não vou conseguir. Não, realmente você precisa se dedicar pra essas matérias porque elas exigem mais de você, mas não é nada pra se assustar e pra se apavorar. Mas tem matemática sim, como por exemplo, matérias como cálculo 1, geometria analítica, probabilidade estatística, são matérias que tem no curso de química, mas não é nada para se apavorar. É só você se dedicar que você consegue. Décima segunda pergunta. Geralmente nas faculdades existem o ciclo natural de desistência. A turma começa com 70 alunos e permanece em só 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Sim, gente, isso acontece muito, principalmente em cursos como é o meu, Química, que exige muito do aluno, ele precisa estudar bastante, porque senão ele não consegue. E no meu caso, eu tinha 44 alunos no primeiro período. No meio do primeiro período já tinha só 30 e no final acho que tinha uns 20 no máximo, porque muita gente vai desistindo ao longo do caminho. Isso aconteceu porque muita gente, tipo, muitos amigos meus que desistiram, eles não se viam sendo professores de química ou eles não se viam sendo químicos e eles não gostavam das matérias, eles não gostavam realmente do curso. Não que o curso seja ruim, não é isso, é que eles não se viam na profissão e não gostavam de estudar aquelas coisas que a faculdade exigiam que eles estudassem. Então acredito que seja esse um dos grandes motivos que a maioria das pessoas mudam. Mas só entrando no curso para realmente você ter certeza se você gosta ou não. Porque se você não entra, é muito difícil você, por fora, tirar essa própria conclusão. Então, eles entraram, viram que não era para eles e eles acabaram saindo já no primeiro período. Eu acho isso bom porque eles não perderam tanto tempo da vida deles assim com isso e podem escolher outras coisas, outras oportunidades e outros cursos. 13ª pergunta. Quais dicas você daria para quem está querendo fazer o mesmo curso que você? Acredito eu que por mais bobo que seja, você precisa mesmo amar e gostar de estudar química sempre. Até porque você vai estar todos os dias estudando química, em contato com a química. Então você precisa gostar pra caramba e ter a mente aberta pra absorver coisas novas, pra compreender coisas novas. E também acredito eu que você precisa gostar de estudar matemática, de estudar física, porque são matérias que estão presentes no curso que se você não gosta, se você odeia, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Outra pergunta é se eu possuo algum método diferente de estudo. Eu acredito que não, eu estudo completamente igual eu estou mostrando aqui no vídeo. Eu ligo meu notebook, coloco algum PDF, ou vejo alguma videoaula, ou até leio alguns livros e faço resumo sempre. E é isso, eu acredito que seja normal esse tipo de estudo. A única coisa que eu faço, que eu acredito que me ajuda muito, é a questão da meditação. Eu medito uma vez por semana, cerca de 20 minutos, meditação guiada. Se você colocar no YouTube, você vai aparecer vários vídeos, é só você clicar em algum lá de meditação guiada. E eu acredito que isso ajuda muito, porque muita gente fala que a meditação aumenta a sua questão da memória, de você lembrar as coisas melhor. Então acho que isso ajuda nos meus estudos, mas eu não sei se isso é um método de estudo. Enfim. 15ª pergunta, e a última. Faça um resumo básico do seu curso para quem tem interesse em fazê-lo. Olha, eu acredito que
Para você fazer licenciatura em Química, você tem que amar a Química, como eu já disse. Você tem que realmente gostar muito, muito mesmo de estudar Química. E como eu faço licenciatura, automaticamente eu tendo a ser professor. Então você tem que também se ver na profissão de professor. Você tem que gostar de ensinar as pessoas. E você tem que também entender sobre que a questão de ser professor no Brasil é um pouco complicada, porque exige as dificuldades na carreira, questão salarial, enfim, todas essas coisas. Então você precisa pensar nisso, pensar se realmente você quer entrar nesse ramo, você quer realmente seguir essa carreira. E você também tem que entender que a química da faculdade é muito diferente da química do ensino médio. Não muito diferente, mas é um pouco diferente porque você realmente estuda muito mais aprofundado, coisas muito mais difíceis que vai exigir muito de você. Então, entenda que a faculdade de licenciatura em Química é uma faculdade que exige muito do aluno, você precisa realmente estudar e você precisa realmente gostar daquilo que você está estudando. Enfim, eu sou muito grato por cursar licenciatura em Química, eu adoro. E se você, assim como eu, se empolga pesquisando sobre Química, pesquisando sobre esse curso, eu acredito que esse curso seja para você. Então, agarre o seu sonho e corra atrás dele, mesmo que seja difícil, mesmo que exija muito de você. Acredite no seu sonho, porque as melhores vitórias são aquelas que exigem mais da pessoa. Então vai em frente, porque o curso de licenciatura é incrível e eu acredito que ser professor de química deve ser mágico. Eu acho que é isso, gente. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.